A abertura musical já começou, e as notícias que movimentam o mundo não param. Donald Trump deu um ultimato à Europa: 3 semanas para aceitar os termos de uma rendição ucraniana. Segundo ele, Kiev não tem mais cartas na manga. Enquanto isso, Vladimir Putin abre as portas para as empresas ocidentais que fugiram da Rússia no início da guerra, sinalizando uma possível reaproximação econômica. Mas prepare-se. Você pode acabar pagando do próprio bolso pela reconstrução da Ucrânia e dos territórios ocupados. Nos bastidores, os Estados Unidos intensificam conversas com o Uzbequistão, buscando entender o que Washington realmente quer da República Centro-Asiática, e por que novos impostos estão sendo aplicados aos cidadãos locais. E para fechar com chave de ouro, imagens exclusivas de um fenômeno raro, um redemoinho de vento e uma operação aérea impressionante na Califórnia. Não perca! Olá a todos! Estamos aqui para discutir os assuntos que dominam as manchetes globais. Seu apoio é fundamental. Inscreva-se, comente e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. E não se esqueça de responder as perguntas que deixo nos comentários de cada vídeo. Vamos começar. O mundo está de olho nas declarações de Trump. Ele afirma que suas negociações com Putin foram muito mais produtivas do que qualquer conversa com Zelensky e garante que a Ucrânia não tem mais trunfos para barganhar com Moscou. Trump não economiza elogios a si mesmo, dizendo ter alcançado em 3 semanas o que a administração Biden não conseguiu em 3 anos. Foram semanas históricas, declarou. Estamos trabalhando em várias frentes, mediando conversas entre Rússia e Ucrânia para pôr fim a esse conflito terrível. É uma tragédia, simplesmente horrível. Já vi imagens que felizmente vocês não verão. É um banho de sangue. Milhares de jovens soldados morrem toda semana, e precisamos acabar com isso. É ruim para a Rússia, ruim para a Ucrânia e desastroso para nós, do ponto de vista humanitário. Ele admite que as conversas com Putin foram excelentes, mas reconhece que as negociações com a Ucrânia não seguiram o mesmo rumo. Eles não têm mais cartas na manga, mas continuam jogando duro. Não vamos permitir que isso se arraste. Enquanto isso, no fronte ucraniano, militares deixam claro que o país não pretende baixar a guarda, independentemente da postura dos Estados Unidos. Trump está jogando seu próprio jogo, seguindo suas próprias regras. Não havia necessidade de reagir a essas provocações. Do outro lado, Putin ordenou que seu gabinete ministerial prepare o terreno para o retorno das empresas ocidentais que deixaram a Rússia após a invasão. A imprensa internacional já especula sobre um possível renascimento corporativo na Rússia, fruto de uma reaproximação entre Moscou e Washington. Peço ao governo que avalie como podemos regular a interação entre nossas empresas e as de nossos concorrentes, garantindo vantagens aos produtores nacionais, mas sem criar obstáculos desnecessários. Podemos, sim, facilitar o retorno daqueles que desejam voltar, desde que isso não prejudique nossos interesses. Precisamos agir com precisão, mas é essencial dar esse passo. Analistas financeiros interpretam essas declarações como um sinal claro de que a Rússia está disposta a receber de volta as multinacionais. Desde o início da guerra, mais de 470 empresas estrangeiras deixaram o país, enquanto outras 1.300 reduziram suas operações. Nos Estados Unidos, a expectativa em torno de um acordo que Zelensky estaria prestes a assinar, envolvendo minerais estratégicos. A transação seria extremamente vantajosa para a Ucrânia, transformando o país em um parceiro econômico dos Estados Unidos e garantindo sua segurança. Enquanto isso, o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, reagiu à exclusão de Zelensky das negociações entre Rússia e Estados Unidos na Arábia Saudita. Ele também deixou claro que os Estados Unidos não têm interesse em aprovar mais nenhum pacote de financiamento para a Ucrânia. As reclamações de Zelensky por não ter sido convidado para a primeira reunião na Arábia Saudita são descabidas. Trump está tentando estabelecer um novo patamar, criando condições para negociações reais. Devemos deixá-lo fazer o que sabe fazer. Lembrem-se, ele escreveu o livro sobre como fechar acordos. Ele sabe o que está fazendo. Outra questão que ganha força no Ocidente é a possibilidade de a Rússia concordar em usar os 300 bilhões de dólares congelados pelo Ocidente para reconstruir a Ucrânia, desde que parte desse dinheiro seja destinada aos territórios ocupados. Enquanto isso, Zelensky busca uma reunião com Trump antes do encontro do ex-presidente com Putin, usando como pretexto a assinatura do acordo sobre minerais estratégicos. Na Europa, as palavras de um deputado finlandês do Parlamento Europeu, membro da Comissão de Relações Exteriores, causaram alvoroço. Segundo ele, os Estados Unidos deram à Europa um prazo de 3 semanas para aceitar os termos de uma capitulação ucraniana.
Caso contrário, os Estados Unidos se retirariam do continente. A publicação esclarece que o termo capitulação refere-se a um acordo de paz para encerrar a guerra. Especialistas alertam que mesmo após o fim dos combates, a Ucrânia precisará de um exército forte. Não permitiremos uma Ucrânia desmilitarizada. Pelo contrário, o país terá que se tornar uma potência militar, mais forte do que a Rússia poderia sustentar com sua economia. Mesmo depois da guerra, os aliados da Ucrânia, Estados Unidos, Canadá e outros, terão uma missão da qual não poderão se esquivar. E tem mais, um jornal francês, Le Point, especula que Trump pode visitar Moscou no dia 9 de maio para assistir ao desfile do Dia da Vitória. Se um novo acordo entre Estados Unidos e Rússia for assinado, Trump e Putin poderiam celebrá-lo lado a lado, observando as tropas russas na Praça Vermelha, enquanto os europeus assistem ao presidente americano saudar soldados que lutaram contra os ucranianos. O que você acha de tudo isso? Compartilhe sua opinião nos comentários. Mudando de assunto, os Estados Unidos estão fortalecendo sua parceria estratégica com o Uzbequistão. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores uzbek Bakhtiyor Saidov, para discutir questões-chave da cooperação bilateral. O foco principal foi o aumento do volume comercial e a expansão da parceria estratégica entre os dois países. Ambos concordaram em intensificar a colaboração entre o Ministério das Relações Exteriores do Uzbequistão e o Departamento de Estado dos Estados Unidos, além de fortalecer os laços econômicos e ampliar os contatos empresariais. Qual será o futuro das relações entre Uzbequistão e Estados Unidos? Deixe sua opinião nos comentários, especialmente se você é do Uzbequistão ou acompanha a região. E não se esqueça de curtir este vídeo. O objetivo é construir pontes sólidas entre os setores empresariais, aumentar o comércio em ambas as direções e garantir um desenvolvimento próspero na Ásia Central e além. Esses foram alguns dos principais temas discutidos. Fique ligado para mais atualizações e não deixe de participar. Enquanto isso, o presidente do Uzbequistão deu um passo decisivo para proteger a integridade das forças de segurança do país. Foi sancionada uma lei que endurece as penalidades para quem publicar fotos ou vídeos distorcidos de agentes da polícia, do Ministério Público, da Guarda Nacional ou da alfândega. As consequências para quem violar essa norma são severas, multas que podem chegar a quase 19 milhões de sons, o equivalente a mais de $1.500, e até 10 dias de prisão administrativa. A medida divulgada pelo veículo Com.uz gerou amplo debate na sociedade. Vale lembrar que em 2022, o Ministério do Interior havia proposto uma proibição total de filmar inspetores de trânsito sem consentimento, mas a redação inicial foi atenuada após críticas públicas. O texto final, aprovado pela maioria dos deputados em 28 de janeiro de 2020, busca, segundo as autoridades, coibir a descredibilização das instituições de segurança. Mas até que ponto essas restrições equilibram proteção e transparência? Sua opinião é fundamental. Compartilhe nos comentários se você apoia ou questiona essa iniciativa. E falando em imagens impactantes, a natureza nos presenteou com um espetáculo raro na Índia. Mais de 700 mil tartarugas olive Ridley emergiram simultaneamente nas praias do estado de Odisha, em um evento de desova que entrou para a história. Capturadas por drones, as cenas mostram milhares desses animais classificados como vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza, cavando ninhos na areia para depositar seus ovos. Em cerca de 50 dias sob o manto da noite, centenas de filhotes romperão as cascas e correrão em direção ao mar, em um ciclo vital que se repete há milênios. Mas nem só de maravilhas naturais vive a semana. Na Califórnia, uma operação de resgate inusitada mobilizou equipes de bombeiros e veterinários para salvar Yus, um cavalo que, após escorregar em um penhasco íngreme coberto de arbustos, ficou preso em um desfiladeiro. Tentativas de guiá-lo de volta fracassaram. O animal, assustado, recusava-se a se mover. Com a noite se aproximando, a situação se tornou crítica. Foi então que os socorristas tomaram uma decisão ousada: sedaram Yus e o içaram por meio de um sistema especial de evacuação aérea. Transportado em segurança para um centro equestre, o cavalo agora se recupera, e as imagens dessa operação, tão dramáticas quanto bem-sucedidas, viralizaram nas redes. Quer conferir mais histórias como essas? Não perca nosso playlist com os principais destaques da semana. E se este conteúdo te surpreendeu, ajude a espalhá-lo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua interação faz toda a diferença. Para apoiar ainda mais nosso trabalho, considere se tornar um patrocinador ou clicar no botão apoiar. Qualquer contribuição é valiosa.
Até a próxima!